Vamos lá então, como que eu organizo os meus arquivos de geoprocessamento? Vou fazer aqui um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais bem elaborado, na tentativa de deixar bem claro, bem explicado o porquê da minha proposta de organização dos arquivos, que basicamente é uma proposta que tem a ver com a organização em pastas. Vou usar essa pasta em branco aqui como exemplo. Faz de conta que eu acabei de criar uma pasta, ó, eu tenho aqui ó, curso de QGIS e eu vou organizar meus arquivos dentro dessa pasta. A primeira subpasta que eu crio se chama projetos. Ela é justamente para ficar no topo e ela se chama projetos porque tudo que eu salvo com o QGIS ou com o ArcGIS ou porventura com outro SIG, eu vou jogar dentro dessa pasta. A número 2 é a mais fácil, ela se chama 2 Shape. Basicamente, eu só trabalho com formato shapefile há muito tempo, então eu crio uma pastinha e nela eu coloco todos os arquivos shape dentro. Tem uma subdivisão dessa pasta às vezes, mas não vamos complicar agora. A terceira pasta é uma divisão das minhas imagens. Ela se chama 3_imagem. Tudo que é resultado de fotografias aéreas, de imagens de satélite, de modelo 3D, de sobrevoo de drone, de avião, seja lá o que for, tudo que é imagem aérea vai dentro dessa pasta aqui chamada 3_imagem. Ok. A pasta número 4 se chama tabela. Por quê? Eu trabalho muito com dados socioeconômicos, então eu tenho uma pastinha reservada só para as tabelas, que depois eu vou usar para fazer join, para enriquecer minhas bases geométricas e para poder fazer mapas temáticos. Então eu deixo as minhas tabelas sempre salvas e salvas nessa pasta aqui. Se não começa a confundir, imagina você coloca uma tabela do Excel lá no meio da pasta Shape, fica um rolo, eu não gosto, eu gosto de tudo bem organizadinho. Beleza. A pasta número 5... ela se chama 5_auxiliares. O que eu coloco nessa pasta? Arquivos que eu gerei no Google Earth, por exemplo, fiz algum mapeamento, fiz algum polígono, coletei alguns pontos. A gente pode salvar isso em arquivos KMZ, eu vou gravar uma aula sobre isso ainda. Outros arquivos em formato de figura, né? JPEG, PNG, por exemplo, o logotipo da minha loja, outras simbologias que estão em JPEG que porventura eu posso usar no mapa. Elas vão dentro dessa pastinha aqui, por isso que ela se chama auxiliares. E a pastinha número 6 eu vou chamar de plotagem. O que é a plotagem? Tudo que eu estou entregando. Se eu terminei um mapa, vou exportar ele em formato PDF, eu jogo para dentro dessa pasta e deixo guardado. Então, dentro dessa pasta tem PDF, JPEG, PNG, todos os formatos de mapa já embrulhados para presente, já de uma maneira que vão ser entregues para o cliente. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, às vezes sou criticado por isso, eu mantenho os meus projetos de geoprocessamento na raiz. Ó. Se vocês verem aqui, ó, ele está em C2 Eu tenho uma pasta mãe que se chama projetos no C2 ó, C2 projetos. E aí eu crio subpastas de acordo com o meu cliente ou de acordo com o curso que eu vou ministrar. Aqui eu estou criando um curso de QGIS. E aí dentro do curso de QGIS que eu crio pelo menos essas 6 subpastas para manter os meus arquivos organizados. Por que eu deixo na raiz? Olha, se eu vou mover minha pasta de um computador para o outro, por exemplo, eu criei um projeto aqui, estou na minha casa, criei um projeto aqui e aí eu preciso levar para a universidade. Então, lá na universidade eu montei a mesma estrutura também na raiz, C2 projeto. Aí eu copio a pastinha do projeto, por exemplo, alunos da UFRN, e copio do meu computador pessoal para o computador da universidade e vice-versa. Então, eu não tenho a perda do caminho dos arquivos. Se eu coloco eles dentro do Windows, aí eu tenho que passar pelo nível do usuário, eu tenho que caçar o caminho lá dentro do Windows e eu acabo perdendo os caminhos.
Se está na raiz, eu não perco. Tem as desvantagens também dessa estratégia, mas eu prefiro até hoje deixar na raiz. A mesma coisa se eu trocar de computador. Se eu compro um computador novo, basta eu pegar toda a minha pasta projetos da raiz e copiar para a raiz do computador novo. Então também é uma boa estratégia. Certo? Outra coisa que eu queria dizer para vocês sobre arquivos, e eu também menciono isso bastante na minha aula, sobre manter uma pasta de inputs cartográficos, né, como eu chamo, com os arquivos brutos, com os arquivos originais. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma grande pasta escrito cartografia, que são os meus backups. Toda vez que eu elaboro um shape novo ou recebo um shape novo em seu formato original, ele vai para essa pasta chamada cartografia, que não está nessa organização aqui, ó. A pasta cartografia está fora dessa pasta de projetos. Ela está em outro lugar. E toda vez que eu preciso de um arquivo dessa pasta, eu copio ele, por exemplo, eu vou copiar um arquivo lá da pasta de cartografia que eu vou precisar e coloco ele dentro aqui, ó, do curso de QGIS. Eu abro a pasta Shape e copio ele aqui. Mesmo que ele fique duplicado, triplicado, enfim, várias vezes duplicado, eu copio os arquivos várias e várias vezes para manter sempre um arquivo original de backup. Afinal, a gente nunca sabe quando vamos precisar dos backups, né? Então, essa é um pouquinho da minha proposta de organização dos arquivos. Eu mantenho essa organização aqui, ó, há pelo menos 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente. Depois das minhas aulas, também mantive essa organização. Normalmente os alunos gostam. E ela é um ponto de partida. Vocês podem adequar aí, colocar subpastas de acordo com o que vocês acham, mas ela contempla pelo menos os arquivos básicos necessários ao geoprocessamento. Eles estão bem contemplados e bem divididos aqui nessa pasta. Tá bom? É isso aí, um pouquinho da minha contribuição hoje. Valeu!